tá aí uma estatística aqui, ó, lá dos Estados Unidos, falando o seguinte, isso já tem até alguns dias, e eu trago até pra gente refletir um pouco sobre isso aqui, tá? Como seriam as eleições americanas se apenas os homens tivessem votado? O vermelho é o Partido Republicano lá. No caso, nos Estados Unidos, o vermelho são os conservadores. Azul é a galera da esquerda. Se você considerar somente o voto masculino, a esquerda está praticamente expulsa dos Estados Unidos. Mas o que está acontecendo aqui? Isso é coisa para a galera de antropologia, pessoal que estuda aí. Porque é o seguinte, essa diferença entre o voto do homem e o voto da mulher nos Estados Unidos, isso não caiu do céu, tá? Isso aqui não é uma coisa que, olha que susto, de repente. Não, 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 não. Cara, isso foi sendo construído com a vida real de cada uma das mulheres americanas, dos casais americanos, das famílias americanas, e existem algumas características que identificam uma mulher e um homem. Existem algumas coisas que são intrinsecamente pertencentes a cada um dos gêneros. Se fizer uma pesquisa no Brasil, não vai estar tão diferente assim não, tá? Porque a mulher, ela preserva muito mais a questão da família, a segurança, ela sofre primeiro a questão do custo de vida. Então, quando você junta tudo isso, dá para você entender por que, no geral, as mulheres tendem a votar de um jeito e homens votam de outro jeito, tá? O que a gente pode ver é o seguinte, as prioridades são diferentes. Prioridades entre homens e mulheres são absolutamente diferentes. As mulheres, historicamente, elas sempre ficaram responsáveis por cuidar dos filhos. Elas cuidam dos pais, dos idosos, muito mais do que os homens, tá? Elas cuidam dos doentes. A maior parte das vezes são as mulheres. Vocês podem aí confirmar no chat, né? Isso faz com que temas ligados à saúde, temas ligados à educação, temas ligados a programas sociais sejam muito mais atraentes para as mulheres do que para os homens. Então, as promessas feitas dentro de programa de saúde, educação, programa social, atingem muito mais a mulher. O que é a mulher da direita? A mulher da direita, ela tem os mesmos instintos, as mesmas preocupações. Só que ela já entendeu que o que vem da esquerda é mentira. Ela já entendeu que é mentira, né? Então, quando essas áreas vão mal, quem sente imediatamente é a mulherada. E o Partido Democrata é aquele que mais promete investimentos nessas áreas. E o voto da mulherada costuma ir para lá por causa disso. E lembrando, a diferença entre a mulher da esquerda e a mulher da direita é que a mulher da direita já percebeu que a esquerda é treta. E a da esquerda, na maior parte do tempo, ainda carrega uma boa fé na promessa que vai resolver, que vai fazer acontecer, tá? Então, as mulheres, elas, por uma questão de disponibilidade, por uma questão de formação, por uma questão de características de cada cargo, veja, os cargos que mais pagam nos Estados Unidos são cargos técnicos. É a área de engenharia, a de tecnologia, tá? A do direito também são áreas que pagam muito bem, tá? E a gente tem visto nos últimos anos um crescimento da participação feminina nessas áreas, mas ainda muito pequena. Então, quando eles fazem a análise de salário e compara homem versus mulheres, fala, o homem ganha mais do que as mulheres, isso são análises absolutamente desonestas, né? Porque ela não considera uma série de outros critérios para você descobrir se ganha mais ou ganha menos. Ela pega e bota lá Ivo e Pitangui e a nova cirurgiã plástica que se formou e fala, o homem ganha mais do que a mulher, olha aí, olha. O Ivo Pitangui ganha mais do que ela, olha aí, como é que pode, olha só. O Neymar ganha mais do que a Marta, olha aí, olha o mercado aí, olha aí que coisa chata aí, ganha mais, discriminação, misoginia e tal. São desonestas, essas pesquisas são todas desonestas, né? Então, o que acontece é o seguinte, as mulheres estão presentes em empregos e setores que são tradicionalmente mais vulneráveis,
mais vulneráveis. São empregos que remuneram realmente menos. Você vai numa escola de alfabetização, a maior parte das professoras é tudo mulher. 99% na alfabetização é tudo mulher. E tem mais 15 do lado de fora para entrar, para trabalhar naquela área. É difícil você ver um homem trabalhando naqueles primeiros anos de alfabetização. Os cursos de línguas, porra, inglês aí, a maioria é professor mulher. Tem professor homem, a maioria é mulher. Então, elas costumam ocupar postos onde os empregos são mais vulneráveis. Tá? Como esse de professor, cuidador, tal, e tem uma rotatividade muito grande. Então, promessas feitas nessas áreas, existe uma grande adoção por parte da mulherada. Tá? Então, elas tendem a apoiar políticas que oferecem mais proteção, mais direito trabalhista, mais segurança financeira. Prometeu, elas tendem a aceitar mais. Tá? Homens costumam se identificar mais com o discurso de força, com o discurso de confronto, com o discurso de armas, autoridade, Estado mínimo e tal. Isso tem muita ligação com a cultura de cada país. Tá? E mulheres, por outro lado, elas olham mais para a estabilidade, elas olham mais para a segurança familiar, elas prezam pela redução dos conflitos. Então, políticas que são mais agressivas, né, mais militarizadas, de uma polícia dura, né, de uma ampliação de compra de equipamentos militares, isso o homem adora. Ai, porra, os brinquedinhos de militar, os homens adoram. Né? A mulherada já não curte, já é muito ligada mais isso não. Você pega esses canais militares aqui do YouTube, 98% audiência masculina. Não interessa, mulherada não se interessa. Então, se surge um político falando dessa área, ele atrai muito mais o eleitorado masculino do que o feminino. Então, veja que tem muita particularidade. O mapa está todo vermelho aqui, tá? Mas existe uma diferença enorme entre os dois gêneros. O que eles apoiam e aquilo que atrai, aquilo que ele rejeita. Então, toda política que for mais agressiva, mais militarizada, mais polícia, mais confronto, tá? Ela tende a ser mais aceita pelos homens, menos pelas mulheres. Tá? E um outro fator importante é que a mulherada, hoje, elas já ultrapassaram os homens em nível universitário. Tá? Lá nos Estados Unidos, tá? Quem passou pela universidade, lembra, isso é um dado interessante. As mulheres conseguiram, com a ajuda dos homens, ultrapassar os homens na sua formação. Como que isso aconteceu? Isso aconteceu assim. O casal tem 2 filhos. Cara, eu tenho certeza que vocês aqui ou praticaram isso ou já viram isso acontecer. O casal tem lá 2 filhos, um homem e uma menina. Chega uma certa idade que a família já está empurrando o garoto para trabalhar. Não, 16 anos já, 16, vai trabalhar. A menina pode continuar estudando. Quem nunca viu isso aí? Então, eu vi isso na universidade até. Eu via lá um monte de mulher na turma. Aí você ia ver. Você trabalha onde? Não trabalho não. Ah, tinha outras que trabalhavam, tal. Aí você via que ou o pai estava pagando ou o marido estava pagando. Ou ela corria atrás e conseguia sozinha. Sempre tem de tudo, né? Tem de tudo. Mas eu comecei a reparar esse fenômeno de uma galera, um monte de mulher estudando. E ela já tinha trabalhado antes, parou porque teve filho, não sei o que e tal, mas bancada pelo marido, voltou a estudar, bancada pelo pai, estava estudando e tal. Então você teve essa ascensão na formação feminina em cima dos homens, em boa parte por ajuda dos próprios homens. O homem não esquenta com essa porra. Esse negócio, a mulherada é melhor do que o homem, isso é papo de feminista, o homem tá cagando. Ele quer saber, ele quer mais é que a filha dele seja Nobel de alguma coisa, ele não tá nem aí, não tem a competição, não tá acontecendo. Acontece na cabeça das feminazes, que tem competição, ou o pai não tá nem aí, o marido não tá nem aí, o irmão não tá nem aí, vai estudar tal, mas o menino tinha que trabalhar. Aí você começou a criar um gap. Aí como hoje, tá? Isso aconteceu nos últimos 20 anos, as mulheres ultrapassaram os homens no nível universitário,
Lembra, as universidades são esquerdistas. Então, esse crescimento feminino no ensino superior também criou esse voto esquerdista. Então, e carregou. Tá? Então, toda mulher que tem um diploma lá nos Estados Unidos tende a ser democrata. Tende a votar na esquerda. E isso foi ampliando cada vez mais as eleições entre os dois grupos. Né? E o que eu estou explicando para vocês é que, olhando esse mapa, né, tudo isso somado faz com que as mulheres geralmente enxerguem o governo como algo que precisa ajudar a equilibrar aquele dia a dia que é tão difícil. Os homens, por outro lado, muitas vezes eles preferem um governo que interfira menos. Mesmo que isso signifique assumir mais riscos. Tá? Tem uma série na Netflix agora, esqueci o nome da série. Pluribus, nome assim, Netflix não, é na Apple, que ela carrega uma parábola do leão do zoológico, que é o seguinte, a série mostra como o socialismo falhou miseravelmente e está todo mundo feliz. Porque você pode usar a parábola do leão para explicar a série, que é o seguinte, tem uma personagem lá que é uma mulher, tá? E ela é toda fora do padrão, né? Enche a cara de cachaça, não tá nem aí. E ela critica porque fica todo mundo feliz com o governo fornecendo tudo. E ela tá lá avisando que, porra, vocês são malucos, cara. É melhor ter liberdade do que ter essa porra aqui. E você pode usar a parábola do leão, por quê? O que acontece? Você pega a vida dos leão no zoológico. O leão dentro do zoológico, ele tem comida garantida, ele tem médico garantido, ele tem a fêmea dele ali do lado, nada ameaça o leão ali dentro do zoológico, e ele vive aquela vidinha dele medíocre, dentro de um monte de garantias. Um leão na natureza, quando ele acorda de manhã, ele não sabe se ele vai conseguir comida, o leão não sabe se ele vai conseguir uma fêmea, se ele não será caçado naquele dia, se as hienas não vão pegar no rabo dele, e ele está naquela luta do dia a dia, né? Aquela batalha para conseguir sobreviver àquele dia, não tem nada garantido. E a essência da série conversa um pouco com isso aqui, né, com o que a gente está falando, que é você, se tiver de um governo as garantias de tudo e não tiver nenhum esforço na sua vida, você vai ter uma vida miserável. Vai chegar um momento em que o que acontece com a gente, né? A gente vê. O leão morreu lá no zoológico. Morreu de quê? Morreu de tristeza. Morreu lá naquela vida medíocre aí, trancado. Tinha tudo e morreu triste. Então aqui tem um pouco disso aí, tá? Porque no fim das contas, não é a biologia nem a ideologia de uma maneira pura que gera esse gráfico, tá? Olha como é complexo o que a gente está comentando aqui. Tem muita experiência de vida nessas cores aqui. Então as mulheres, elas vivem um problema diferente dos homens. Elas carregam a responsabilidade diferente, de uma maneira diferente. Ela sente diferente, ela reage diferente, ela tem prioridade diferente. E essas prioridades da mulherada já foi capturada pela esquerda. A esquerda manda a mensagem em cima dessas necessidades, em cima dessas prioridades. E ela fica com o canto da sereia em cima disso aí. Por isso que você tem esse voto massivo da mulherada na esquerda, por causa de todo esse ambiente complexo que eu acabei de contar, tá? E por causa dessa característica humana diferente entre os dois gêneros. Então, a gente só olha essa matéria, tá? E parece um negócio, puta, a mulherada, até que pariu, a mulherada, puta, vota mal pra caralho e tal. Cara, é muito mais complexo do que a gente tá comentando aqui. É muito mais complexo que só um mapa com duas cores, tá? É muito mais complexo, tá? E sem falar que, diante de tudo que eu comentei, tudo que eu falei é cheio de exceção. Então, as relações humanas, o comportamento humano é muito mais complexo do que um mapa com duas cores. O que a gente tem visto é que
Muitas mulheres estão se libertando da esquerda, porque elas já perceberam que a esquerda já mapeou isso tudo e ela trabalha diretamente naquilo que dói nesse eleitorado. Então, salvar os Estados Unidos, salvar o Brasil, passa por fazer com que a mulherada perceba que elas estão sendo enganadas. Pensem nisso. Olha a sacada que vocês têm que ter. Passa por conversar com as mulheres. Você que é mulher, você fala assim, eu tenho que falar com o fulaninho e com a ciclaninha. São duas conversas absolutamente diferentes. Se você quiser virar voto, se quiser convencer, tiver que explicar. Veja o caso que a gente botou aqui da Sara Shiva, né? Da filha lá do Pepeu e da Baby. Quem convenceu que ela estava no caminho errado foi a filha. A filha. Mostrando, não, mãe. Tudo que estão te falando aí tá errado. Agora, veja o que a gente acabou de mostrar aqui, o Roda Morta lá. O debate com o Deltan no Roda Morta. Aquela imprensa é a imprensa que informa a mulherada. Narrativas e mentiras, narrativas e mentiras, narrativas e mentiras o tempo todo. Uma máquina de moer reputações. Olha quanta coisa a gente tem para consertar na sociedade. Para que você tenha alguma eleição saudável. Olha quanta coisa acontece de mentira dentro de um país antes de você chegar diante do boleto de voto. Da cédula eleitoral. Antes de chegar lá, quanta coisa errada acontece. Quando vai se aproximando da eleição, a gente tende a discutir os temas eleitorais. Mas olha a base, né? Quanta coisa tá errado. Aí você lá na frente não entende por que a garota fez o L. Olha quanta coisa tem antes. Porque passa por compreender tudo isso. A compreensão disso tudo vai te dar os argumentos e as armas para você poder lá na frente convencer alguém do contrário. Olha como é que é importante esse trabalho do dia a dia que a gente faz aqui para poder criar uma base eleitoral, uma base de, civilizacional para resgatar o nosso Brasil. Passa pela conscientização da mulherada, dos negros, dos gays. Sabe essas pautas todas que eles levantam? Eles não levantam por esses grupos. Eles levantam porque estes grupos são receptivos a essas pautas. E isso tudo para garantir o voto. Garantindo o voto, eles continuam com aquela pauta. Solução eles não dão. Eles não dão solução. Não tem solução. É impossível. A esquerda não vai solucionar nenhum dos problemas. É por isso que a esquerda não comemora a Lei Áurea. Não comemora a libertação de 700 mil escravos. É por isso. Porque a escravidão no Brasil teve início, meio e fim. Se você comemorar, é um problema que foi resolvido. Aí o que eles fazem? Eles esquecem a escravidão, joga fora e traz a pauta do racismo. Nós vamos comemorar não a Princesa Isabel, não o Zé do Patrocínio, Luiz Gama, não. Os irmãos Rebouças, não. A gente comemora o zumbi. Por que zumbi? Porque é um ser etéreo. Que não está resolvendo problema nenhum. Não tem início, não tem meio, não tem fim. É um tema eterno. E você vai jogar em cima dos seus inimigos as leis que eles conseguiram criar e você vai cobrar do governo do outro lado dinheiro para continuar falando daquela pauta. Aí vira uma pauta que dá dinheiro de um lado e você joga em cima dos seus inimigos, atribui todos os tipos de crimes em cima de quem for contra isso. A esquerda adora isso. Pautas que não têm solução. Para que elas sejam eternamente. O meio ambiente, o clima, que a gente falou aqui no final de semana. Pautas intermináveis. Qualquer um que for contra, você levanta, né, todo o seu aparato moral e joga em cima daquela pessoa que ela é malvada. Interessante esse gráfico, interessante esse ponto que ajudou a gente a trazer aqui para a gente comentar.